para sempre. Não é melhor os Eu vou dois? lá embaixo. É porque tá ligado? Tem um 18 e o crente que tava arrasado. Eu vou pedir pra eles ligar lá de baixo. Não, Deixa eu ser mesmo. É melhor. É melhor esse perfil. É menos ruim. Não é menos pior. Não existe. Meu Deus. São alguns meses de mal de Deus aqui. Já sei como é. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas ao Papo de Deuses desse mês. Hoje a gente está aqui com a Sâmia. Muito feliz de ter vindo, de estar por aqui. De topar esse convite. E com... Já. Acho que é o maracatu solar, né? Nossa, é bastante. Isso, gente, amplifica. Estamos também com o seu baby. Fica à vontade. Está aqui com esse. E o maracatu passando. Na hora. Tudo marcado, gente. E aí, sim, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra te receber aqui nesse espaço. É muito bom poder estar aqui nesse movimento, né? E é muito bom recebê-las também, estar com vocês aqui. É importante a gente encontrar mulheres que continuam fortalecendo e apoiando umas às outras nesses movimentos que a gente proporciona, que a gente cria, a gente pare aí as coisas, as coisas massas. E aí hoje nós vamos conversar sobre o título é Entre o Gozo e o Riso, a Comicidade Feminina e a Sâmia. E a Sâmia, ela é palhaça e um monte de coisa, além de um monte de coisas, e a gente vai começar se apresentando, né? Daí pra quem não me conhece, eu sou Luana, sou psicóloga, palhaça, artista, um monte de coisa também. E eu tô aqui na Lamarca desde abril. A gente tá com Papo de Deuses uma vez por mês. A gente traz mulheres pra gente conversar sobre temas diversos, né? E aí, uma vez por mês online e também uma vez por mês presencial. Então, daqui a 2 semanas, né, segunda a outra, a gente vai ter um papo online também com outra convidada, e mês que vem vai ter outra convidada, e assim vai. Os planos é que em dezembro e janeiro eu tire férias do Papo de Deuses, então aproveitem os últimos encontros que a gente vai fazer esse ano, os encontros de encerramento, de celebração. E aí, hoje, a Sâmia está com pesquisa que ela vai trazer um pouco mais sobre isso. E antes de vir pra cá, eu estava me arrumando e eu estava lembrando da primeira vez que eu encontrei a Sâmia na minha vida. E eu tava assim, meu Deus, eu era uma menina leve, sabe? Eu não tinha tantas perspectivas como eu tenho hoje, assim, de concretas, né? Eu tava na faculdade, tava sentindo se esse negócio de palhaçaria era mesmo pra mim, se não era, se... Eu ainda não conseguia me chamar de artista, né? Então foi um processo um tanto quanto doloroso esse de me reconhecer, de me autorizar a me chamar de artista, mesmo que desde criancinha eu sempre tivesse sido de um palco. Mas quando a gente entra no ambiente acadêmico, né, a gente fica meio de, mas eu não tenho essa formação. E aí tem uma parada assim, que envolve não só uma questão de formação de titulação, mas também um lugar de como as mulheres precisam se sentir autorizadas por alguém, muitas vezes. E
comumente por um cara. Então, esse meu processo de me identificar como artista é bem recente. Acho que não está com 2 anos que eu consigo dizer sou psicóloga, sou artista, sou não sei o que, né? Mas tipo, eu tenho 28 anos e desde que eu nasci eu estou em cima de um palco, mas só há 2 é que eu consigo dizer que eu sou artista. Isso tem muito a ver com uma história de opressão desse lugar de poder também, né? Desse lugar de expressão, inclusive do próprio gozo que a gente vai trazer aqui. Então, daí, né, eu já vivi muitas Moanas desde que eu te encontrei, e você provavelmente já viveu muitas Samis de lá pra cá, né? Então, a gente se reencontra aqui, se reapresenta, se vê de outro lugar, de outra forma, de outras lentes também. Permita-me me apresentar novamente. Então, acho que é isso. E aí, fica à vontade para você se apresentar. Nada melhor do que você apresentar. Sim, a gente. Firmar sua identidade. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou Sâmia. Sou artista e artista. Sempre fiz isso, nunca fiz nada além de ser artista, mas também sou comunicadora, né? Ensino nas linguagens do circo, da dança e do teatro. Eu sou artista também nessas linguagens, sou palhaça e muito forte ficou em mim a questão do rir, da palhaçaria. Então, quando eu comecei, muita gente me conheceu já palhaça, então eu virei a palhaça para todo sempre, amém. Eu fiquei nisso, mas eu sou uma artista da cena, sou formada em artes cênicas pelo IFCE, de formação, né? E formação da vida, acho que é a melhor. A gente acaba fazendo, enquanto artista, a gente acaba fazendo muitos cursos, né? E tem uma companhia, chama Companhia CLE, Círculo Lúdico Experimental, uma companhia sem querer, é uma companhia só de mulheres, porque não é uma coisa oposta, mas aconteceu. E hoje somos 5 mulheres. E também ainda danço na companhia da Arte Danças, com direção da Andréa Bardavi. A gente hoje só tem um espetáculo circulando. Acho que é isso. E sou mãe. É um dado importante. Tu quer se apresentar? Diz teu nome. Diz teu nome pro pessoal. Seu nome pra elas? Não? Gente, só pra mim que eu esqueci teu nome. Não foi combinado não, mas saiu. Tem uma história engraçada que a família do meu pai é toda no S, praticamente toda no S. A comida. A família, ele é palhaço, gente. E aí eu falei assim, não, quando eu tiver filho, eu vou quebrar a promessa. E aí disse, pronto, é um menino, vou quebrar com essa. Só que antes de estar grávida, ele veio num sonho dizer que ele estava vindo e que o nome era Samuel. E aí eu falei, se der que é menino, eu não vou negar que Vai acompanhar. não vou, Deus me livre. Aí, menino, Samuel. E o mais doido é que era realmente a cara dele quando ele tinha 1 ano. Era a cara que ele apareceu pra mim no sonho. Então, né, eu não vou mexer com isso. Melhor respeitar. Aí tive que cair no S. Mas não era a questão. Tinha outro objetivo, né? E eu comecei com uma palhaçaria mais clássica, né? Comecei, na verdade o início foi eu fui fazer parte da companhia de Brincantes Boca Rica, do Oswaldo Barroso.
E a gente saía para os interiores do estado para pesquisar o reizado. E eu dei de cara com Mateus e a Catirina, né, que são as figuras cômicas do reizado. Eu disse, eu quero ser assim. É isso que eu quero ser. Mas aí eu já de cara me deparei com uma questão, né? Só é feito por homens, essas duas figuras. Não é feito por mulheres. E aí aqui ficou assim, né, encasquetando nos juízes. Mas a gente quer, não pode. Depois eu fui entender por quê, tem várias histórias sobre isso. Mas sempre desse lugar, né? A mulher, a bichinha, né? A bichinha não vai se expor, não é? A bichinha. Enfim. Mas eu acabei me expondo. E criei uma palhaça dentro dessa visão clássica, dentro da metodologia do Teatro du Soleil, lá da França, que é uma coisa bem cheia de regra, dentro de uma caixinha mesmo. Então, o riso é diferente também, porque é um outro lugar de composição dessa palhaça e também da dramaturgia que traz. E aí, depois de muito tempo, eu encontrei uma outra palhaça que é mais nossa, mais cara de Nordeste, mais cara de cearense. Então, eu tenho uma palhaça Nada, que é uma palhaça clássica, de cara branca, aquela coisa bem clássica. E tem uma Pirrita, só pelo nome, né? É uma coisa nossa, já é de um outro lugar, esteticamente falando, mas também dramaturgicamente falando, né? De outro lugar. E agora eu me coloquei nesse lugar de pesquisar uma outra marmota cômica. Que muito me interessava a bufonaria, mas também muito me inquietava de um lugar de não é isso. E fui estudar um pouco da bufonaria e o pouco que eu estudei, que é muito pouco, é muito, né? A gente pensa que assim, fazer marmota é só aqui, né? Tem muita coisa para se trabalhar, para se estudar, né? Mas aí eu descobri que eu posso ser uma bufa ou uma bufona do meu jeito. Eu não preciso também ser da bufonaria clássica, nem dentro de outra caixinha que um francês criou, mas um método, uma forma, né, de trabalhar esse bufão, essas pessoas que são escórias, né, em cima dessa coisa da escória da sociedade, e que é o Lecoq, que é francês. Então eu não gostava daquilo. E eu descobri que eu posso pegar elementos dali e brincar com o meu jeito de ser bufa com o que a gente tem de mulher que a gente tem. Porque quando a gente pensar nas nossas proibições, em todas as questões que a gente carrega, foi legal isso que o rapaz está falando, porque essa coisa da gente se maquiar em todos os sentidos para ser bem vista, ser bem vista, para mim isso tudo tem a ver. Né? Então eu comecei a trabalhar nesse novo espetáculo que ainda não estreou, mas está assim, né? Se você falar disso. Vou fazer vou deixar um convite depois a gente pegar assim, né? Os contatos, que é um ensaio aberto, que é muita novidade realmente para mim. É um ensaio aberto que eu vou fazer na Vila das Artes no início de dezembro. Para sentir primeiro que é essa troca, para depois eu voltar para casa e dizer isso eu quero, isso eu não quero, isso funciona, porque é um outro riso, né? E não tem como ser uma bufa, uma palhaça também na palhaçaria, e não falar das nossas questões. A palhaçaria feminina ela é muito recente, né? Então a gente acaba falando de nós porque é sobre isso. E a bufa não tinha como ser diferente. O que é a bufa? Bufonaria é digamos assim, é um braço da comicidade. Na comicidade tem várias figuras cômicas. O palhaço é um, ou palhaça, e a bufonaria é um outro lugar. E aí a gente chama o bufão ou a bufa. Bufa também é peito, né? Mas sim, já começa, entendeu? A bufa é isso, pode falar peito, sem ter vergonha. Então é desse lugar.
queria, inclusive, saber de vocês, né? Se vocês já tiveram algum contato com palhaçaria, como foi e tal. O que é que te fizeram, o que é que te fez chegar aqui hoje. Pra gente saber por onde a gente pode e deve caminhar no nosso fala de hoje. Eu sou uma curiosa assim, do Instagram. Eu vi e me permiti estar aqui. Estou aberta. Diz teu nome pra gente. Sou a Darliana e sou estudante de psicologia. Darliana. A gente vai já descobrindo isso. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante de psicologia também. O motivo de eu estar aqui hoje é porque era uma discussão feminina, um movimento da gás. Eu queria fazer parte e também a curiosidade. Eu queria conhecer mais. Eu sou Vitória, também venho com o mesmo motivo de Beatriz, né? E também estudar psicologia. E a gente tem discutido sobre isso, conversado muito sobre isso. E a gente está tentando se unir, né? Buscar esse lugar. A gente quer muito se identificar e vai conhecer mesmo. Desse lugar da comunicidade, que você diz? Esse lugar de encontro feminino, de diversos femininos, né? Porque assim, a gente fica circulando em muitos ambientes, mas a gente não tem o nosso grupo, né? As nossas referências. E existem tantos desafios que acabam enfraquecendo o movimento, né? E até o nosso referencial. E aí a gente está sempre em busca de se conectar com algo que diz sobre nós, né? Sobre o mundo que a gente quer habitar. A gente quer construir os filhos para a filhada dela, que é a minha filha. Ah, entendi. Eu também. Não é nossa filha, mas é fácil. A gente é amiga de você, tá? Nossa, gente, obrigada por compartilhar. Vai passar mesmo. Então, talvez seja pra gente explicar algumas coisinhas, né? Pra gente partir. Primeiro eu queria dizer que ela perguntou assim, quem é que já teve, né? Algum contato com a palhaçaria, com a comicidade. Na verdade, eu queria dizer que todos nós tivemos e temos, porque sempre na família tem uma marmota que faz a gente rir, que traz a alegria. Tem um tio que adorava as festas de família só para ficar do lado dele para ouvir as marmotas. Então a gente sempre teve contato, de ser ou não é outra coisa, né? Mas o contato com esse riso é quase que cotidiano, do sem querer, todas nós fazemos parte, né, desse riso. É muito bacana a gente se aproximar, né, dessa forma de se expressar de uma maneira não só fisiológica, né, respondente, mas de algo que é a expressão do ser. De ouvir falar me trouxe algumas reflexões, né? Riso. A gente entende de uma maneira tão superficial, né? A risada. Especialmente hoje. Isso que com a TikTokização das coisas, né? E das profissões e etc., a gente, a partir desse desenvolvimento mesmo tecnológico, o que nos faz rir mudou muito de 10, 20 anos. A Samia tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, assim, porque o que eu tenho é muito de estudo, né? E a Samia viveu esse movimento como trabalhadora, como artista, né? Então, e aí quando eu comecei a fazer palhaçaria em 2013, Pensando, né? Que eu vi, a Sam me mandou o mini currículo dela, eu fiquei, gente, isso aqui é um livro, né? Como é que eu vou dizer para as pessoas, em poucas palavras, quem é essa menina tem como? Não tem, é pouco, não dá. Precisava de muito mais para isso, né? Eu fiquei até com vergonha de tirar os pedaços do currículo. Não, tira. Gente, não dá pra tirar. Mas, e quando eu comecei a palhaçaria em 2013, eu comecei na universidade.
projeto de extensão de palhaçoterapia hospitalar, de palhaçaria hospitalar. E aí foi muito importante para mim esse processo, porque foi a partir daí que eu consegui me autorizar a ser ridícula, inclusive. Fiz as pazes com a marmota que habita em mim. Pude olhar para partes de mim que eu tentava esconder por uma questão de sobrevivência até. Para que a gente consiga se manter viva. E aí, vejam só, né? Eu era líder, coordenadora de grupo de jovens na igreja católica onde eu atuava. E eu era a filha mais velha, sou a filha mais velha, né? Tem todo esse lugar de seguir as regras, de desbravar os caminhos, né? De ser a primeira, eu fui a primeira mulher a me formar na minha família inteira. Então, tipo, tem esse lugar, né? Só que eu não sustentava. E quando eu cheguei na palhaçaria, eu fui tipo, uou, que alívio, né? Posso me alto, eu posso ir de mim. E aí, eu sempre fui aquela criancinha de estar na frente, na fila, assistindo espetáculo de palhaço, né? Eu sempre era aquela criança, eu quero ver pau. Eu era. O terror dos palhaços, aquela criança que não dá de palhaço, quer, que fica o tempo todo, eu quero. Eu fugia. Quando tu era criança? É sério. Engraçado. Até hoje eu fujo. Quando eu sei que tem um espetáculo que gosta de pegar o povo, eu digo, não. Corpo de pegar. Você não viu. Mas não gosta de pegar o povo, né? Adoro. Né? Quando eu estiver aqui, tá lindo. Quando eu estiver do outro lado, Tenho criança. acho que é por isso. Mas, e aí, assim, quando a palhaçaria chegou pra mim, chegou bem nesse lugar convidativo, né? De inclusive mostrar uma forma de exercer a psicologia que fosse mais fora da caixa, mais dentro de mim mesmo. Então, eu gosto muito de... O que eu comecei a estudar naquele tempo era a história da palhaçaria pessoal, da galera daqui do Brasil e de São Paulo, que tem lá um grupo que estuda mais isso. E aí que tinha, né? Acho que hoje já tem alguém estudando sobre isso. Mas, então tem essa ideia de a gente entender, inclusive, assim como tu trouxe a história da palavra quizo, né? A palavra ridículo ganha um outro sentido para nós. Então a gente pega essa parte de nós que a gente esconde, aquilo que porventura pode ser risível, e aí tem-se uma ideia de que a gente, o palhaço ou a palhaça, quando sobe ao palco, ou quando se mostra, seja na rua, seja onde for, né? Quando se coloca ser palhaço, provoca o riso também pela identificação da plateia com aquilo que essas pessoas provavelmente fariam, mas escondem de si mesmas, ou tentam evitar. Não é aquele palhaço que pergunta, que a pessoa fala família, comida, tipo, aquela coisa que você não ia falar pra não dar onde velho da praça, né? Aí chega o palhaço, comida, mas você vai comer as pessoas, eita, aí, né? E viaja, assim. E aí, é muito desse lugar, né? Então, tipo, quando eu fazia palhaçaria nos hospitais, a gente já leva, né? Brincar com a figura dominante do médico, né? E eu chegava lá e transgredia mesmo, nesse sentido de, ao invés de perguntar desse lugar da doença, como é que você tá, né? Pergunta assim, Jesus no hospital. Mas, ao invés de perguntar sobre a doença, ou eu contar a pneumonia, melhorou da pneumonia, melhorou da enxaqueca, melhorou, sei lá, da apendicite, a gente chegava e perguntava, e aí? Vai ficar parecendo, e aí? Fala aí como é que tu chegou nesse lugar.
e conta, né? Então, vem muito de a história desse palhaço, uma das histórias que se conta, é que era a galera que se fazia povo da corte, vai zombar desse lugar, do poder, da hierarquia, do domínio. E era quem tinha autorização legal de zombar com o rei, com a rainha, com a nobreza. Então o palhaço quer sair desse lugar da periferia, marginal da sociedade, mas que a partir do riso ele é autorizado a acessar a nobreza. Então, essa inclusive é uma das formas interessantes de a gente conseguir acessar nós mesmos, de a gente conseguir quebrar umas barreiras nossas e do outro também. Então, para mim, hoje, acaba que a via cômica termina sendo uma estratégia terapêutica, no caso, como psicólogos. Porque, cuidadosamente, no consultório, atendi um caso recente que o clima estava muito tenso, e aí, muito sem querer, eu escorregou uma piada, besteira, só pra galera, hahaha, e relaxar um pouco mais, né? E aí depois eu fiquei, meu Deus, eu podia. Por que eu sou assim, né? Droga, será que a minha supervisora ia aprovar isso? Ainda esse lugar da autorização, né? A gente precisar que alguém nos autorize a ser ridículo. Mas eu sou assim, eu sou essa terapeuta que acolhe, que manda umas verdades e que ora faz piada consigo mesmo. E esse é o massa do palhaço que eu acredito, assim, que eu faço, né? Tem milhares de formas de se fazer palhaçaria. Mas uma das formas que eu me sinto mais confortável, que eu aprendi assim também, é essa de se colocar pro ridículo, né? Eu vou frescar comigo mesmo. Que é isso, tu se identificar comigo, tu ri, tu fresca contigo e tá tudo certo. Eu não preciso ficar e ou usando do outro, da outra, para poder fazer isso. Desqualificar o outro para promover o outro. O grande barato é rir junto e não do outro ou da outra, né? Rir junto é que para mim é um grande lance. É bem diferente de só rir do outro. É um convite. De onde surgiu a ideia do tempo, especificamente riso e gozo? Essa articulação da ideia. Como ela quando me procurou também por uma questão, né? Assim, o que você quer trazer? E aí eu falei pra ela que não teria como eu falar de outra coisa que não desse meu. Que ainda está sendo esse novo processo. Né? E aí. O que seria esse novo processo? Pois é. A montagem dos espetáculos da gente é muito da nossa autonomia. A gente que cria e leva para a cena. E aí eu tive que separar ou criar uma metodologia de como pensar nesse processo novo, que é tudo muito novo para mim. Eu sou uma palhaça mais, porque já viu, mais poética, mais outro lugar, e agora não, ela é grotesca, ela fala de coisas que não se fala, né? Para uma mulher falar é mais delicado. Então, eu queria falar sobre esse riso, e eu falo sobre esse riso escancarado, de não colocar a mão na boca, de não fechar as pernas, dos nãos, que não vai ter mais. Né? Que a gente tenta quebrar esses nãos para as mulheres. Né? Esse ter que pedir permissão para. Né? E, então, eu trago muito dentro disso, porque eu também estou comemorando aqui 30 anos fazendo mamona. Sendo artista, né? Não só na palhaçaria, mas sendo artista. E eu fui tentar fazer um memorial de tudo, né? O que é viver 30 anos. E veio muito a figura da minha mãe na minha cabeça. Que ela faleceu esse ano, era uma figura muito alegre e ao mesmo tempo veio para mim uma situação muito delicada, que foi, ela já senhora, faz pouco tempo isso, ela me veio triste porque ela foi chamada a atenção por uma amiga do trabalho
porque minha mãe vivia rindo. E aí a amiga disse, mulher, tu tá rindo de quê? Tua vida tá uma droga. Não é falsa, né? Desse jeito que minha mãe. E minha mãe falou assim, Sâmia, eu só rio, porque eu preciso rir da vida. Inclusive na droga da minha vida, eu preciso rir. E eu acho que ela não é mais a minha amiga, a bichinha falou. Eu comecei a chorar, né? Isso pelo telefone. Então, poxa, uma outra mulher, né? Que é delicado isso, né? Até por uma outra mulher, você ser, como é que chama isso? Castrada, não pode. A vida não tá alegre, não tá de quê? Puxa, mas o bom é isso. O que faz a gente viver hoje é o riso. Então veio a partir daí várias questões de não rir, de não... A mulher que até um tempo, hoje ainda tem, que ri mais alto chama atenção. E sempre vai ter alguém que vai dizer, olha, pra que tudo isso? Que vulgar. Que feia, pra que isso? Ó, já quer chamar atenção, pra que chamar atenção pra todo mundo aqui? Então esses questionamentos vão vir sempre, né? Então eu queria falar muito desse lugar, desse riso. Eu posso rir onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Né? Eu tenho um estranhamento, inclusive eu converso com a minha amiga Vitória muito frequente sobre o lugar da mulher no riso na academia, né? Porque esse é um âmbito que eu frequento mais. Do professor ser engraçado, dele ser bem visto. Agora, uma mulher, uma professora, assim, fazer piada, já diz da qualidade profissional dela, do conhecimento dela, dá um estranhamento. Eu sinto às vezes uma revolta. E é muito de conversa, me movimenta muito. Essa mulher ser vulgar. Isso é muito delicado, né? A gente não é antigo isso. Isso é hoje, né? Isso é agora. Se te olharem assim, porque você deu uma risada mais alta. Né? Então eu convidei uma amiga para fazer um texto para mim de lembranças minhas. E ela traz, aí por ela, né, por obra dela, ela traz uma frase no texto todo, que é dito toda hora, que virou quase o jargão da palhaça, né? Que é... Como é? Agora eu me esqueci. Não é isso, não é, agora eu me esqueci. Já eu lembro. Então aí que é onde a gente se esconde mais nessa frase. Caramba, ela foi genial. Como é o nome dela? Lá do Maracanã, o Jojo. Esqueci. Eu lembro já. E tem aquela frase que é assim, ó, é melhor disfarçar. Enfim, essa frase para mim é uma frase que eu já ouvi muitas mulheres falando, principalmente as antigas, mas não era pior do que relevar, e que até hoje a gente ainda está dentro dessa frase. Hoje a gente diz menos essa frase, mas a gente ainda se encontra dentro dela. E eu queria quebrar com isso. Quando você frase que você fazer, eu vou lá, vai. Se você presta, fingir para melhor passar. Fingir para melhor. É melhor fingir para melhor passar. Fingir para melhor passar. Então eu não posso rir, eu posso fazer. É mentira, né? Então a mulher até hoje finge para melhor passar, para me chamar a atenção, porque se chamar a atenção vão chamar ela de vulgar, que é essa bichona, que é né? Então fingir para melhor passar, essa é a frase. Eu disse, caramba. E minha mãe se viu dentro dessa frase, né? Aliás, eu vi minha mãe dentro dessa frase. Então a partir daquela crítica, ela começou a fingir. Se o riso não era de fingimento da vida dela que não estava bem, agora ia ser o silêncio dela, ia ser o fingimento. Porque ela teria que ser mal, ela teria que viver as tronchuras da vida. E aí entristece todas as mulheres, a gente se entristece.
E aí foi isso que me pegou para criar essa figura e criar essa dramaturgia desse texto. E tem várias questões aí. É bom que a questão tem, né? Ou estudante ou já psicólogos, isso é ótimo, né? É que nós somos seres que temos um oco dentro da gente. E esse oco diz de muito. Ele não é vazio, ele é cheio de questões, cheio de problemática, né? E o útero é um lugar muito louco. Que gera, né? E assim, eu conheci, eu trazendo para minha lembrança da coisa do riso, né? No tempo que eu cresci, adolescente aqui em Fortaleza, tinha uma mulher que todo mundo via dela, era uma mulher na rua, assim. E disseram que ela ficou doida, era a Jane, né? Disseram que ela ficou doida porque ela quebrou o resguardo. Entende? Então esse lugar oco provocou a loucura dela. Por conta de ter parido e o filho, não sei o quê. E o povo ria dela na rua. E ela era, claro, né? Imunda, só com a blusinha reda das propaganda eleitoral, né? E sempre uma saia, porque o povo perguntava para ela, Jane, mostra os documentos. Ela levantava a saia. E aí o povo ria e dizia, mostra reda, não sei o quê, para estar com ela. E aí eu vim perceber que a maioria das questões psicológicas vem desse lugar uterino, desse lugar do maltrato, tanto sexualmente falando, como de lidar com isso, como é que vocês teve acesso às informações de criança e adolescente. Então, parte muito desse vazio uterino que é cheio. Eu adoro brincar com isso, como um oco cheio de coisas, tá ali. E como isso suga a nossa energia, como isso, né? E enlouquece algumas mulheres. Né? Então, eu fiquei, meu Deus, que várias são questões de violência, questões do parir, questão de maltrato, estupro, é tudo muito ligado nesse lugar. E aí eu encontrei, né, nos estudos, a Balbo, que é essa deusa grega, que é tão doido o machismo, tão doido, que não se fala dessa deusa. É a deusa da obscenidade, porque ela na verdade é a deusa do riso, mas é dita como obscena, porque não pode rir, né? E ela, a figura dela é só daqui para baixo. Ela não tem braços nem cabeça. Todas as estátuas e coisas é daqui para baixo. Os olhos são os seios e a boca é a vulva. Então por isso obscena também, né? Como é que é isso, né? E o mais doido é assim, por que também não se fala dela? Porque é pouco encontrada. As informações que se tem são a partir de estátuas pequenas de esculturas de barro, de cerâmica, enquanto outros é de ouro, sei que lá. Os maiorais, homens, são todos muito polidas. Não, dela, Balba, é desse material mais vulnerável, fácil de quebrar. Até aí, né? Por quê? Porque é para ser apagada mesmo. Né? Não era para viver até hoje, é para ser apagada. E eu me encantei também com essa deusa, que é a nossa deusa. E ela aparece num conto lá da Clarissa Pinkola, nesse lugar de fazer rir para curar. Então, isso que traz a cura. E eu falei, entendi? É aqui que eu quero mexer. Tem muito a ver também com o trabalho da psicologia, né? É do livro Mulheres que Correm com os Nomes? É, exatamente. A partir dessa deusa, eu desenvolvi uma oficina de palhaçaria feminina, que é nas entranhas do riso, o sagrado e profano da palhaçaria feminina. E aí, um dos exercícios envolve a gente
tornar a deusa Babo uma persona. Então, é uma oficina muito potente. Assim. Foi a partir daí que eu desenvolvi essa oficina junto com outra parceira. E hoje eu toco essa oficina sozinha. Né? No passado eu estive na Rua das Artes e lá em Meruoca, no festival, com essa oficina. Foi muito massa. Assim. E aí, trazer essa coisa do gozo, né? Por que desse tempo? Por que disso tudo? No desenvolvimento embrionário, dentre os vários processos, a laringe e o canal vaginal se formam no mesmo lugar. E aí, quando a gente vai fazer alguns estudos de ginecologia natural, de bioenergética, enfim, dessas terapias que são fora da curva para a psicologia, que é o meu primeiro também, né? A gente encontra algumas relações psíquicas, psicossomáticas, entre comportamentos vocais, de verbalização, e questões ginecológicas. Pessoas que têm vulva, vagina e tal, e principalmente mulheres que têm vulva, porque tem aí um recorte de gênero muito significativo, para além da questão biológica, né? Mas também tem essas relações. Então, quando, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de quebrar, assim, né, gente? Sempre que eu posso, eu levo isso para os papos de Deus, para os rolês de mulher que o nome canal vaginal, o nome vagina, ele deriva de bainha, que é o lugar que se coloca a espada. Né? Esse oco, esse lugar que é um receptáculo. Mas, gente, a gente passa todos os dias do mês, a gente libera algum muco, algum corrimento, alguma coisa sai dali, né? Não é um receptáculo que está ali pronto para receber a qualquer momento. Está vivo ali, né? Está pulsante. Gosto muito de... Tem um livro que um punho fechado tem a força de um útero. É uma coisa assim. Eu gosto muito dessa ideia de... É isso, né? E ao mesmo tempo que para mim é um lugar delicado esse, porque ao passo em que nós precisamos ainda bater nessa tecla, dessa bolha de, cara, existem mulheres com útero, mulheres cis, que ainda estão muito longe de chegar perto disso aqui que nós estamos fazendo. Que não é quase nada, né? Perto do que a gente precisa fazer pelo mundo todo, isso aqui não é quase nada. A gente é um trabalho de formiguinha, né? Isso. E ao mesmo tempo, a gente tem aí várias outras camadas de diálogos que dizem das transgeneridades, das interseccionalidades, de tudo isso. Então, eu peço autorização até para que a gente aqui, né, eu posso falar do meu assim, de mulher que tem útero e que tem uma história, muita história para contar mais desse lugar, né? E que, sendo eu cis, tem uma caralhada de dor aí que a gente carrega desse lugar. Então, para que a gente possa unir o riso e o gozo, vem também de várias dessas outras histórias não contadas. Essa deusa, para mim, ela se tornou um mote para construir essa oficina. Cara, por aqui, se liga? Porque é o sagrado e é o profundo também. Quem é que diz que a gente não pode atingir? Quem foi que disse, né? Que as mulheres não podiam gozar e que exercer a sua sexualidade era profanar o corpo. Então, tipo, eu passei muitos anos da minha vida achando bizarro, assim, essa história dentro da igreja, né? De tipo, você não pode botar uma roupa tal porque você vai conduzir o homem ao inferno. E eu né, todo daquela das pernas aos peitos. Gente, mas e aí? Essa pessoa não pode ir. Que poder. Que poder. E assim, o homem é o quê? Não pensa não, ele não tem vontade própria, né? Assim, a Eva que seduziu o homem, mas ele não tem culpa não também de ter aceitado a pessoa. E ela que não sabia falar pro príncipe. Mas é curioso, né? Perceber o tanto de
armadilhas que vão se criando, né, para segurar esse poder feminino. Sim. Aí vai fechando a ponto da gente se culpabilizar. Hoje, essa semana, assim, eu moro só, né? E aí, hoje, eu tava assim, eu parei, fui fazer alguma coisa, e aí na minha cabeça eu tava planejando o dia e tal, e aí gente, eu não vou ter tempo. Ou eu arrumo a casa, ou eu vou malhar. Não tem a opção de ter a louça limpa e ter um corpo fitness, entendeu? É incompatível, assim. Mulheres ocupadas não revolucionam. Mulheres exaustas não fazem revolução. Então, quando a gente vem aí depois vocês voltam umas casas dos papos de Deus, que eu já escutei essa história dos vezes. Quem quiser, a gente conversa mais depois. Mas quando a gente pensa que a gente tinha seres femininos endeusados, né? Tem uma deusa que eu gosto muito, de repente você vai ver que eu tô pesquisando. É a Shila Najik, né? Que ela é uma deusa, agora eu não vou me lembrar de qual é a civilização, né? E nos templos dela, a figura dela é uma senhora, assim, caquética, com a vulva aberta pelas mãos. É uma coisa. E da vulva dela saem arabescos sagrados. Saem escritos. E aí nos templos as pessoas tinham que passar pela vulva para receber essa bênção, né? Essa bênção. Então, eu gosto muito de entender, porque quando eu comecei a ver minha vida sexual, eu ainda estava dentro da igreja e eu ficava muito confusa, porque eu ficava nesse lugar do eu não posso rir, eu não posso gozar, mas eu estou muito conectada com a minha espiritualidade, assim, eu não sinto que Deus está me castigando, não. Eu acho que tem um negócio assim, meio bem, tem uma coisa meio estranha, tem algo que não estamos dizendo. Guardar o segredo. É uma coisa legal, é uma coisa legal. O segredo. E quando eu vi a biodança, que chegou na minha vida no momento que tinha que chegar, eu entendi que as duas coisas estão muito conectadas. Por isso é mais fácil proibir o riso, né? Que tá aqui, em vez de ter que estar falando de nomes que, né? Talvez não pegue bem falar certos nomes, tem isso, né? É melhor falar do riso, prender o riso que a gente prende o resto. Exato. Somos esfíncteres aqui, ó. Exatamente. Então daí vocês conseguem entender essas relações, né, que tem. Então, quando a gente traz essa ideia da complexidade feminina em ação, é porque eu pelo menos vejo que é muito além de você escrever um texto, né? Mas é o que eu faço na minha clínica, o que você me faz na rua, no palco, nos lugares que ela dá aula, que promove essa sacada, né? Porque eu entendi que eu sou mais bufa do que palhaça quando eu fiz a minha própria oficina de palhaçaria. Quando eu pedi para as mulheres andarem como vaginas. Aí eu, cara, eu não sou palhaço não. Eu sou a bufa mesmo, entendeu? Só que me diziam palhaço, né? Você é essa bonequinha, a bochecha rosa, o batom contornado, a xuxinha, né? A palhacinha, nananã. Só que vai, entendeu? Deixa eu te dizer um negócio, eu não sou só isso. Exatamente. É legal você falar, não é só isso, eu posso ser tudo isso. Exato. Eu não tenho que me fixar no lugar. É mais uma coisa pra gente perceber, né? Eu não sou só isso, eu sou isso, mais isso, mais isso, mais isso. Porque eu posso me construir a partir desses lugares. E não só vir aqui desse jeito, assim, para todo sempre a mim. Eu posso ser o que eu quiser, inclusive várias. Que também é uma questão que já me perguntaram assim, Vale, tu tem duas palhaças. Pode. Eu digo, eu digo, eu sou uma. Não é no lugar da hipocrisia, nem da mentira, não é. É porque eu tenho um trato com você, no trabalho eu tenho um outro trato, ali dando aula eu tenho um outro trato, e por que eu não posso ter várias marmotas? Bem
É sobre isso. Exato. A forma que eu me coloco diante do... Esquece não. A forma como eu coloco a minha comicidade num bar com os meus amigos é muito diferente da forma como eu uso a comicidade para promover um espaço terapêutico para as minhas pacientes. É, total. É muito diferente, né? Assim, não tem nem o que comparar, assim, porque é um outro lugar. Ali eu tô num lugar de cuidado com a outra pessoa. No bar eu tô esculachada, meu amor. Pode rir de mim, né? Tem um outro campo. Deixa eu falar. Eu tô amando. Tô amando. Quando você fala, né, de ocupar todos os lugares, me traz uma outra imagem da santa, da profana, da dualidade. Quando você diz movimento, quebra, junta, ocupa, você pode ser o que você quiser. Muito potente. E tudo que é, eu digo assim, primordial, tem essa dualidade, porque tudo tem dualidade, né? Então, a cultura popular, ela é desse lugar. O tradicional, ele é desse lugar, onde tem o sagrado e o profano caminhando juntos. Não é distante. Às vezes a gente faz essa... Não, é junto mesmo. Porque nós somos isso, né? Não tem separação. Tem negações, ou tem ensinamentos que negam. Mas daqui... Eu vi, a gente tem muitas classes muito densas, né, sobre isso. E uma das principais questões que você sempre traz à mesa, né, é tipo assim, como eu vou ser psicóloga e voltar numa quinta-feira no karaokê? Como eu vou ser psicóloga, né? E assim, porque são lugares que separam, né? O que é ideal de uma mulher psicóloga, o que é o ideal de uma mulher em plena quarta-feira, à meia-noite, tá no karaokê com uma amiga. Sendo fuleira. E eu sendo mãe, né? Cadê a tua filha, né? E assim, né? São grandes questões. E a gente está nesse percurso que é muito sofrido. É de um lugar que a gente sente que não pode ocupar, porque, né? Como assim? Sou mãe, sou estudante de psicologia, tenho estágio, trabalho e estou aqui, vadiando, né? E a gente tem muito essa vadiagem, né? E, em contrapartida, o peso na competitividade, né? Assim, a revanche, né, desse movimento de resistência é muito forte. É pelas nossas pares, né? Pela até a própria percepção da gente. A gente veio do interior, então, assim, é outra perspectiva de história de vida, né? Então, é um lugar difícil, mas que a gente resiste, apesar, né, de tudo, né? Mas é sempre assim, né? Como você, psicóloga, está nesse lugar de profissional, de acadêmica, de uma pessoa que é respeitada socialmente, academicamente, se as quartas-feiras você faz aula no prédio, não tá, né? Então, viçando por aí. Aí, assim, a gente sempre fica nessa condição, né? De onde é que nós nos encaixamos, onde é que espaço pertence. Mas são todos eles, né? Você traz várias palavras, e a gente trouxe também várias palavras que eu penso que a gente tem que debruçar melhor sobre elas, porque são palavras muito, sim, né? Foram jogadas assim pra gente. Vadiar, obscenidade, sabe? Essas palavras. Tem mais. Tem um dicionário aí com essas palavrinhas. Adjetivos para mulheres. Tem a um gente livro aqui precisa. embaixo. Olha aí, também está no livraria. Que a gente tem que entender de fato a definição e que a gente começa a perceber que o que disseram pra gente é outra coisa. Mas nos classificaram com essas palavras de um outro sentido. Num outro sentido, né? E a gente tem que fazer assim mesmo. A gente tem muito com essa palavra, vadiar, nós vamos vadiar. E às vezes no nosso, porque a gente tem um espaço que é informal, né, de trabalho, aí o que acontece? De repente solta, sim, vadiar. Eu saí. Sim. Eu gosto, não sei se vocês já assistiram aquele documentário Amarelo, né, do CBC. E aí lá eu vi a história da vadiagem de uma forma que eu não conhecia, né?
que ele traz como houve no Brasil um tempo em que se estabeleceu a lei da vadiagem, que as pessoas pretas, periféricas, promoviam rodas de samba e aquilo era vadiagem para eles. Pra gente branca, né? Uma pessoa branca. E aí eu vejo isso de uma outra forma hoje, de como vadiar essa resistência. É você se encontrar com os seus, é você produzir arte, produzir alegria. Isso, produzir alegria e gozar desse lugar. Né? Então, hoje eu já digo, vou vadiar mesmo, sabe? Isso é resistência também. Então, hoje eu tinha ouvido falar, né? E aí, hoje eu vi um negócio que a galera fala, problematizando o fato de todas as vozes de inteligências artificiais são femininas. Né? É a Alexa. A assistência. Exatamente. A Alexa, a Siri, a Cortana da Windows, tem a Google Assistente é uma mulher, né? Do GPS é uma mulher também. Então, mesmo as robôs continuam sendo colocadas no lugar de servir aos homens. Né? E aí, a postagem lá que eu achei super interessante, ela trazia sobre como as mulheres programadoras, as cientistas das inteligências artificiais, até mesmo as robôs que vão para os grandes eventos de robóticas, são os caras apresentando as robôs que eles fizeram. Poucas mulheres estão por trás disso. Né? Mas as mulheres estão lá como robôs, aspirador de pó, né? Etc. E aí as bonecas infláveis, né? Eu nunca vi um boneco inflável também. No máximo de um dildo assim, um negócio. Mas um boneco, né? Completo, um negócio. Gente, né? A mulher descolocada nesse lugar. Então, é preciso que tenhamos nós nesses espaços, nesses lugares. Então, esse lugar da psicóloga, né? Depois a gente pode falar só sobre isso, assim. Porque no carnaval desse ano eu saí com meus peitos só com um bolinho assim, no meio da gente longe. E aquilo pra mim foi, sim, incrível, porque significou. Não, total, porque eu saí de casa com medo, eu fui assediada, fui perseguida no caminho da minha casa. Até a casa onde eu ia me arrumar, eu tava de roupa normal. E um cara me perseguiu, porque era carnaval, né? Tudo pode. E aí eu fiquei apavorada, gente, eu não vou mais usar esse negócio. Não quero. Eu tava, né? A gente coloca a culpa sobre a gente. Minha roupa nem tinha essas coisas tudo. Mas na verdade é porque o Adão não recusou a maçã, né, meus amigos? Não teve. Porque podia ter maçã, podia ter um café da manhã de hotel. Mas o Adão não recusou, né? A gente precisa colocar a culpa em quem? Em quem tem culpa. Né? E aí é interessante também, porque ainda nesse lugar das lendas e dos contos de fadas, tem uma das lendas, uma das versões do mito da criação. E aí sim, tá tudo bem, se você acredita, você ficar na live, se você acredita, se você concorda. Não tô. Isso não é sobre cabe, isso. Entendeu? É o que você acredita, pronto, assim. Não tem nada, não tem nada com isso. Acredite no que quiser. Busca a sua salvação individual. Eu não vou junto, problema nosso. Mas, bom, um dos mitos é de que Lilith teria sido a primeira mulher criada, né, por Deus. E aí a Lilith começou a questionar umas paradas, né? A bicha começa assim, mas por que aqui só tem Deus? Não tem Deus não? Nesse paraíso? Como é que é isso aí? Vamos conversar. Aí a bicha começou a questionar e aí ela desceu pra terra, ou pro paraíso, sei lá, como serpente. A serpente, ela tá muito ligada às mulheres, inclusive em algumas tradições dos povos originários indígenas do Brasil,
A serpente, ela está diretamente vinculada à energia feminina, por ser o animal que mais profundo entra no ventre da terra, que ele consegue serpentear. Então, e a serpente, né, ela é a da gargalhada, é a da língua grande, é o animal estranho, que não tem perna, não tem pata, é venenosa, né? Ela se camufla, ela é traiçoeira. Adjetivos que são colocados para nós. Então, tem aí vários sagrados. Então, essa Lilith, dotada do acesso à consciência, teria chegado para a amiga dela e disse: mulher, esse boy é lixo, esse boy é lixo. Amiga, vamos ser felizes. Tem uns baratinhos ali, ó. Mais interessante. Né? E aí, nos ensinaram pra gente a não ouvirmos umas às outras, a não escutarmos as serpentes. Até fala sobre. Não fala muito comum, né? O indivíduo com quem tu andas, né? Quem são as Marias que te acompanham, né? Maria vai com as outras. Como se isso fosse ruim, né, gente? Por muito tempo eu sou uma pessoa muito sociável. Então meu pai dizia que eu era muito Maria com as outras. E aí eu tinha um bom medo, assim, de as pessoas descobrirem, né? Isso. Ninguém pode saber que eu confio em todo mundo. Né? Sendo que a base para você ser uma psicóloga é você confiar no seu paciente está dizendo. Olha aí, pai, olha, certo? Nós, inclusive no período que houve o assassinato de Marielle Franco, né, saiu uma poesia muito nesse sentido, de eu sou Maria, vai com as outras, eu vou com ela, né, eu me erro junto com ela e levo as outras comigo. É muito bom, sabe? Nós estamos tudo aqui, ó. Maravilhoso. Tem outro lugar que esse de Maria vai com as outras, né, de unir mulheres, né? Minha mãe sempre falava assim também. Ela era protestante, então isso era muito delicado, né? E uma vez no ônibus, a gente passando, tinha uma mulher num bar, como pode, tão bonita, olha isso, tão bonita, sozinha no bar. Aí eu olhei assim, eu muito do barulho, né? Aí eu olhei assim, como nota mesmo, só tem um nome. Essa menina é cheia de coisa, né? Aí já conta os seus questionamentos, né? Ai, não tá entendendo nada, não tem nada. Você fica assim, né? Ela não foi explicada, né? Sim. E eu fico pensando nessa história do bar, duas coisas. Assim. Primeiro que aquele rolê a gente pode estar onde a gente quiser. Um clássico. Mas eu me lembro de como a gente. Tu me trouxe uma história uma vez da história dos Columbaione, da mulher dos Columbaione, né, do Riso. E aí, outro dia, já lembrando, depois já tu traz essa história que ela é muito bom. Porque e aí esse rolê de a gente ocupar os lugares, né? Eu me lembrei do papo que tá tendo de mulheres no stand-up comedy, né? E aí eu fui assistir o show da Giovanna Fagundes há uns 2 meses, ou um mês, sei lá, ela veio aqui pra Fortaleza. Só tinha mulher, velho, entendeu? E aí é muito diferente o que provoca o riso na mulher, porque se o cômico tá nesse lugar, de denúncia, muitas vezes, né? de denunciar o ridículo como outro, o ridículo social, sei lá. O stand-up comedy é um outro braço da publicidade, né? Tem outro viés. Como é que a mulher vai se identificar com as piadas machistas, homofóbicas, que os caras jogam, misóginos,
que os caras jogam, né? Inclusive homens da comunidade LGBT que exercem papéis misóginos. Né? Não é porque tá na comunidade que tá tudo certo, não é por aí. Né? Então, e aí outro dia eu tava saindo com o boy, faz um tempo já, faz um tempo. E aí eu assisti o show da Bruna Louise na Netflix. Eu me mijava de rir nas correntes, eu sou besta pra rir só, caralho. Aí eu me acabando de rir, ele assim, ó. Aí eu lembrei, mas justamente na história que eu tinha ouvido contigo, né? Eu, cara, não é o mesmo lugar, assim, porque ela tava esculachando com caras como ele, entendeu? As coisas que ela tava lá dizendo que era pode ridículo, eram as coisas que ele faz. Né? O que ele faz isso, era o que fazia. Ele sempre dá o bônus da dúvida. Então, por isso que a gente precisa ter mulheres fazendo esse lugar, para que a gente se identifique e que a gente promova catarses com mulheres que estão na plateia. E aí, eu me lembro da primeira vez que eu subi no palco para apresentar um número meu de palhaçaria, eu convidei a senhora dos serviços gerais do lugar que eu estava trabalhando, né? E aí ela, uma mulher preta, não letrada, tal. E aí ela fala, aí eu disse assim, vamos me ver que eu vou apresentar no geral cá, e não sei o que, tal. Aí ela, mas tu vai apresentar de quê? Eu de palhaça. Aí ela, e tem palhaça mulher? Isso foi em 2019. Palhaça mulher, é naquela hora, assim, era um mundo caiu. Foi a hora que eu furei minha bolha, sabe? Tipo, eu achava que eu entendia de muita coisa, mas na hora que aquela senhora de sei lá quantos anos chegou pra mim e perguntou, e tem palhaça mulher? Eu fiquei, não só tem eu, como tem um bocado de palhaça não, bora. Então, é muito recente que as Marias da Graça foram o primeiro grupo de mulheres palhaças oficial, assim, no Brasil, conseguiram trazer a palhaçaria feminina para jogo. Porque eu não sei quanto tempo, devia ser ainda mais complicado. Mas quando eu comecei, era tipo assim, sugestões de figurinos para mulheres palhaças. Procurem roupas masculinas para que vocês consigam brincar com o trocadilho de serem homens. O trocadilho de ser homem. Que graça é essa? Eu não acho graça de ser opressor, não. Gostei. Porque eu não posso botar uma lasca de feno desse jeito e fazer como um colega palhaço que masturbou no garrafas de vinho. Uau, né? Porque, meu Deus, ela está sendo mulher no palco. Oh my God. Então, é muito caro a gente ocupar os lugares. A gente precisa ocupar os lugares. Eu tinha falado sobre ocupar, né? Sobre sentir, né? Viver isso. Eu estava conversando com a minha pessoa ontem à noite, eu acho. Eu vim de interior, né? E passei muito tempo na minha vida. Onde os pedaços. Ainda tem tantos. Vocês me autorizaram, viu? Tem norte. E aí eu lembro que no meu início do ciclo menstrual, primeira vez que eu menstruei, né? E eu comecei a sentir muita cólica. E eu lembro que minha avó falava, mas quando teu pai chegar, ele vai colocar a mão e a dor vai passar. Né? E várias outras crenças, né? De que a minha dor ela poderia ser cuidada, né? Aplacada a partir de cuidar de um homem. Né? E várias outras questões, assim, do dia a dia eram negadas a mim, sentir minha própria dor, né? Varrer uma casa, cortar o cabelo, né? E várias outras coisas que a mulher menstruada não poderia fazer. Assim, né? E aí, assim, é um outro universo, né? Quando você muda de cidade, muda de ciclo de amizades, vai ter acesso a outras histórias, a outras pessoas, desse estranhamento e desse convite, né? A mudar. É uma coisa muito transformadora, muito boa de se viver. Estou curiosa para a história. Não, o Léo Colombione é um palhaço
que eu admiro muito. Ele é italiano e deve estar com seus 70 e poucos anos. E eles trazem, a família Colombaiani traz uma técnica específica da palhaçaria, né? E então ele veio para cá e a gente foi fazer um trabalho com ele que é de orientação de números. A gente leva o número, ele orienta ali o seu número. E aí era estranho o trato dele com as filhas, por exemplo, né? Eu achava estranho. Aí eu perguntei para outro, ele nunca dirigiu palhaço mulher. Você não dirigiu mulher? Como é dirigir palhaça? O teu circo tem palhaça? É claro que não, né, gente? Porque num país católico como é a Itália, é difícil, né? Essas questões elas são bem delicadas, né? Por conta de todas as questões religiosas e tal. Enfim, bem tradicionalista, né? E aí ele falou assim, eu não gosto não. Eu assim, eu fiz né? Ele tá me orientando, né? Eu não gosto muito não, porque é um outro lugar. Aí falou o nome da mulher dele, né? Que ela sempre acompanha ele, assim, a Mary. A Mary que gosta aí de uma história. Eu estava dando um curso, tinha umas mulheres, né, fazendo esse curso, gente, que é muito de queda, a técnica deles é de queda, tropeço, muito incrível. E aí essas meninas, uma delas disse assim, eles vai ver meu espetáculo, porque tem cartaz, é bem que você vê, dá um toque, sei lá. Aí ele foi ver e ele disse que só, eu não posso nem falar que a Mary vai já começar a rir, porque eu não posso falar não que ela começa a rir, não sei por que essa besteira. Aí ele foi falar que uma delas passa a mão, né? E fala, cheirinho de bacalhau. Aí ele falou, ela começa a rir. E ele falou, olha, estou planejando, porque isso pra ele era um absurdo a mulher passar a mão, cheirar e frescar, né? E assim, primeiro que não tem esse cheiro, que é uma coisa, uma viagem que dá pra buscar, né? Segunda, porque tem seu cheiro, não de bater no seu cheiro. E terceiro, que era uma mulher ver outras mulheres na liberdade de falar sobre isso. Então ela ri, isso é maravilhoso. E elas gaitaram, tipo, gente, era incrível assim, né? Porque ela viu a liberdade de outras mulheres para falar. Com certeza ela não fala o nome do negócio assim abertamente, né? Não vou falar muito, mas ela não fala, com certeza. Aquela verdade ela vem tem muito lá. Aí todo mundo riu junto, assim, porque. E ele assim, como tá ele, né? E pra ele era um absurdo, pra ele isso não é coisa que vá pra cena. Não é engraçado. Não é engraçado pra ele. Mas ela estava assim. Quantos anos depois ela ainda estava com o mesmo riso rasgado de uma bela italiana, que eles falam alto e ri alto, né? É muito, muito bom, entendeu? Muito bom. E ver a liberdade, gente, é lindo. Eu sempre também falo a história do Cio das Cinco, né? É um grupo de mulheres daqui e que elas fizeram uma amostra de números delas. E tinha umas 3 senhorinhas, bem senhoras assim, essa senhorinha tudo sentadinha assim, bem regatadinhas, bichinha linda. Isso que é isso, parece ser feminina, fala de algumas questões nossas. E eu parei de olhar a palhaça para olhar para elas, as 3 senhoras, porque elas era o mesmo lugar, entende? Elas estavam morrendo de rir, se divertindo, porque a outra estava passando um mel, se lambuzando o mel e passando o corpo todo, entende? E quando começou, era um riso, e eu fui perguntar, porque eu preciso saber por que aquilo era tão engraçado. Era engraçado, mas por que é tão? Aí uma delas falou, porque a gente não pode fazer isso. Entende? Então elas se viram no lugar de, ela pode. É desse lugar o riso delas. Eu disse, gente, que coisa, me emocionei, porque é muito doida. Eu falei assim, com certeza essas bichinhas vão chegar em casa e vão pegar nas partes. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, elas precisam, né? Já que elas viram que pode, elas viram que tem mulheres que podem, né? Isso é muito bacana. Vou contar uma experiência, né? Assim, passei muito tempo na minha vida nesse flash, né? Com o feminismo, com o olhar de um outro ângulo, né? E como minha boa companheira, sempre juntas lá nesse processo. E eu lembro de uma vez, né, que Beatriz é uma pessoa muito especial pra mim, né? E assim, tem um lugar muito, muito, muito importante na minha vida. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, antes do aniversário dela, eu poderia dar qualquer coisa pra ela, mas ela precisa de algo muito melhor, né? De algo significado pra história dela, que era uma busca muito forte dela, né? E aí eu ficava pensando, não, mas eu preciso dar algo que seja um símbolo, tal. E aí uma vez, né, foi muito recente, eu pensei, o que não precisa é se autorizar, né? Então, nada mais justo do que algo que traga o prazer, né? Que traga a alegria. E adivinha o que foi? Já sabe. Novas energias, né? E eu não preciso Boas vibrações. disso. Boas vibrações. Ela precisa disso. E aí, né, passei em um lugar e falei, vou levar isso aqui pra ela. Ela precisa disso. Não no sentido, né, assim, danoso, mas de trazer uma possibilidade. Né? Se perceber mesmo, porque Né? Eu preciso mais, eu quero, né? Eu posso. E foi muito bacana. E foi muito prazeroso. O sorriso aqui. eu achei também, né? Gostei. Não, assim, só coisas que mulher pode fazer com mulher. Só Não, eu queria só dizer das horas mesmo, porque é isso, né? Mais uma vez a coisa do ser mãe, né? E uma pessoa aí que. Oi, tudo bom? Já tá o zoinho carregando assim. E eu, né? Tenho essa preocupação com ele. Mas. Eu vou, é legal, né? Tu pega depois, né? Os contadinhos. Porque eu acho muito massa vocês, se puderem, em dezembro, participar dessa aula. O seu Instagram tá marcado no dela, né? Tá, Tá. Aí você vai divulgar lá no Instagram? vou divulgar. Tá. Não. Não, outra não. Calma. Não. Porque assim, como é uma. Eu vou divulgar muito em cima, mas é um ensaio, eu vou fazer alguns convites. Entendeu? Porque eu preciso primeiro desse lugar de cuidado, né? De expor um espetáculo e ter esse cuidado de pessoas que eu confio, para depois a gente conversar e depois eu voltar para casa, combinar e pá, estrear. Então é legal a gente ficar com o contato de vocês, porque aí eu vou direcionar, porque a conversa aqui está tão gostosa que eu quero compartilhar isso com vocês. E aí vocês vão também perceber muito dessa conversa aqui, né? Do que eu trago, do que eu vou trazer para sempre. E muito interessante de ver também esse lugar, né, do riso na terapia, do riso na arte, do riso na vida, num karaokê, numa vadiagem, do riso. ai meu Deus, que coisa gostosa. Gostosa, né? Vamos para o karaokê depois aqui. Massa. Ai, gente. Pena, né? Massa. Aproveitando esse movimento, né, de divulgação também, amanhã estarei facilitando um grupo de mulheres sobre sexualidade sagrada. Então vai ser bem o que a gente conversou aqui. Onde se acheguem lá no Montese, no Espaço Lua de Gaia, no Espaço de Terapias Integrativas. E a gente está com esse grupo mensalmente. Então se acheguem, se vocês quiserem, as inscrições estão abertas. Tá lá o linkzinho, tá lá na bio do meu Instagram. Marquem a gente, né, nos registros que vocês fizerem de hoje, por favor. A gente poder se ajudar os artistas. E as autônomas, né? As autônomas em geral ficam felizes. Que dependem do Instagram. Mas,
quero agradecer a vocês, por vocês terem vindo, por vocês terem participado, por terem estado presentes, de fato, e chegando e contribuindo. E quero muito te agradecer, Sandy. Você está entre as mulheres grandes que eu admiro. Sou 1,43. Eu só vi que eu moro bem pertinho disso, né? Morador de Mas, enfim, quero te agradecer por você ter vindo, por você ter contribuído para esse momento. É um espaço tão sempre caro. bom, gostosinho. Sim. E também queria falar da gente começar a divulgar mais a livraria, né? Que está passando por um momento bem delicado. Mas que esses últimos momentos que eles dizem que vão fechar, mas eu espero que não. Que seja de muito movimento aqui dentro, né? Também eu peço isso, que a gente comece a vir para cá, trazer reuniões, conversas para cá. Dizem que está assim nos finalmente, mas se a gente botar um gás aqui dentro, uma energia boa, talvez perdure um pouquinho mais. Obrigada, senhora. Então, gente, é isso. Que a gente possa seguir com essa chama acesa, né? De risco, de gozo, de plenitude, não só de um gozo erótico, não só, mas também de um gozo de prazer de manifestar-se, né? De colocar para fora, de produzir, né? Porque aqui é um espaço que para mim é prazeroso. Por isso que eu ainda sustento, apesar de estar alto. Mas é muito prazeroso poder dividir e multiplicar. Eu não me sinto aqui nem um pouco perdendo, né? E é interessante porque eu falo uma coisa no Papo de Deus e em outro momento eu vejo uma pessoa dando uma palestra, uma coisa que eu falei, ui, coisa linda! Então é isso, assim, o movimento é esse, né? De cocriação. De cocriação real, né? Com base na realidade, não só aquele papo do cocriar, mas de nós criarmos juntas uma realidade que a gente quer ver. Certamente não ficará para a nossa geração, mas sementes estão sendo plantadas e como nós estamos colhendo frutos daquelas que morreram por nós, estarmos aqui. Então, honro muito esse lugar da ancestralidade, da presença, dos elos, dos vínculos, que a gente consiga revolucionando, né? Não, talvez não revolucionar, mas ir nos revolucionando aos pouquinhos. Ok? Então, gente, muito grata. Muito grata a quem viu, que chegou, quem vai ver depois. E eu queria pedir só pra gente fazer uma fotinha. Não é? A gente estava presente, eu também esqueci disso aí. Só encerrarmos aqui a live.